Olá, graça e paz, dando então continuidade aos nossos estudos relacionados aos conflitos da vida que nós temos apresentado aqui. Nós então chegamos ao ponto 4 e no ponto 4 nós vamos tratar acerca da questão de como superar a ansiedade e o medo. Esses temas relacionados à ansiedade e o medo não são assuntos tratados somente na nossa época. Há personagens bíblicos, vários personagens bíblicos nós podemos ver na leitura das Escrituras, nas suas narrativas, de que grandes homens de Deus, mulheres de Deus, passaram por situações em que se encontravam diante da ansiedade e do medo a serem tratados em suas vidas. E também na nossa geração nós podemos observar que o tema relacionado à ansiedade e o medo são temas presentes, são temas que rodeiam a nossa sociedade. E o texto proposto para nós, para falarmos a questão da ansiedade e do medo, é o texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos de 2 a 8, que diz o seguinte: Peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Complemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Então esse é o texto do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, tratando de um assunto relacionado a uma discórdia, uma desavença ocorrida entre essas duas irmãs, Evódia e Sintique, que aparentemente estava trazendo alguns desconfortos, algumas situações constrangedoras, trazendo também para a igreja o sentimento de ansiedade e de medo, uma vez que essas irmãs, assim como Paulo diz, eram lideranças dentro dessa igreja. E o que nós precisamos focar aqui, qual é a intenção então desse estudo? É preciso entender então que todos nós estamos sujeitos a enfrentar em algum momento a ansiedade e o medo. Isso não é algo estranho ou algo fora da realidade da humanidade. E o sentimento que precisa pairar no nosso coração enquanto servos do Senhor é de que nós precisamos, apesar das situações ou circunstâncias que possam nos levar a esses sentimentos de medo e ansiedade, nós, pela graça do Senhor, podemos nos alegrar. É o que o apóstolo Paulo recomenda aqui a esses irmãos filipenses. Mesmo em situações de ansiedade e de medo, Paulo está dizendo para esses irmãos que é possível e é necessário continuar se alegrando no Senhor. Nós temos falado sobre isso, que a alegria do Senhor é a nossa força, mas que a alegria do Senhor também não é algo circunstancial. E a nossa ação de frente da ansiedade e do medo não será outra a não ser orar, confiando em Deus e entregando nas mãos de Deus as nossas ansiedades e os nossos medos. Então, falando um pouco de ansiedade, o autor expõe para nós aqui algumas situações, dizendo que nós temos recebido a Cristo como Salvador e com Ele perdão por todos os nossos pecados,
Mas, de qualquer maneira, nós continuamos sendo seres humanos enquanto aqui permanecermos nessa terra. É importante ressaltar que também, apesar de sermos nova criatura, temos sido restaurados no Senhor, continuamos como seres vulneráveis e suscetíveis a esses sentimentos, medo e ansiedade. Independente do nosso tempo de igreja, independente do nosso nível de maturidade cristã, em algum momento, em algumas circunstâncias, a ansiedade e o medo podem também nos abater. Então, qual de nós não se sente ansioso e com medo diante de uma enfermidade? Seja nossa, seja de um familiar nosso, seja de um filho nosso, qual de nós não ficará em algum momento, em certa medida, ansioso, preocupado, com medo, diante de um possível desemprego, diante de uma possível crise familiar, diante da violência que nos cerca nesse mundo em que vivemos? São tantos os desafios e tantas as lutas, e essas coisas também podem acontecer com os servos de Deus. O terapeuta cristão, então, Gary Collins, faz uma distinção entre a ansiedade normal, que pode abater qualquer um de nós, é uma reação natural, segundo Gary Collins, diante dos perigos e ameaças, e que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam. E a ansiedade aguda ou neurótica desenvolve em sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Então, essa seria basicamente uma distinção entre uma ansiedade considerada uma ansiedade normal, ou seja, estando exposto a uma ameaça, estando exposto a uma situação de desafio, a pessoa se sinta então com medo ou ansiosa. E ao ver que essa situação já foi controlada ou essa situação não existe mais, essa pessoa volta ao seu estado normal. E uma ansiedade aguda ou uma ansiedade considerada como neurótica seria aquela ansiedade ou medo por uma situação que nem existiu ou que seja apenas uma ameaça, né, mas que não seja real, e mesmo assim esteja levando essa pessoa a se comportar dessa maneira, com medo, com ansiedade, sem explicação ou sem uma razão natural para esse acontecimento. Então, as dicas que ficam para nós aqui, ao lermos as Escrituras, ao entendermos aquilo que está diante de nós, a primeira questão é identificar a causa desse problema, o que está gerando, então, a ansiedade e o medo no nosso coração. Nós precisamos ser bem honestos, bem sinceros e nos dobrarmos diante de Deus em oração para que possamos reconhecer, então, identificar qual é a causa desse problema. Talvez a dor dos irmãos e a sua ansiedade tivessem como origem a briga dessas duas irmãs, né? Como nós lemos lá inicialmente no texto relacionado aos irmãos filipenses. Poderia estar ocorrendo de maneira coletiva até um sentimento de ansiedade e de medo daqueles irmãos pelo futuro da igreja. O que seria daquela igreja, uma vez que essas irmãs, como liderança dessa igreja, talvez não estivessem se falando, talvez estivessem brigadas. Então Paulo levanta essa questão, eles precisavam identificar essa situação, precisava ser exposta, ninguém poderia ficar calado diante disso, e Paulo então vai direto ao ponto dessa tensão, ou seja, descobrir a causa da ansiedade dá início à solução do problema. Através da observação, da reflexão, da autoanálise, leitura bíblica, um aconselhamento, podemos descobrir o que de fato está nos preocupando. Essas são dicas valiosíssimas, né, diante da leitura da Escritura, que podem nos ajudar pessoalmente também a lidar com o problema da ansiedade e do medo. Às vezes não é fácil esse exercício, mas pode nos fazer muito bem se for feito de maneira adequada. Reconhecer, então, identificar a causa do problema que está gerando em nós ansiedade e medo. O segundo ponto, então, como dica ou como sugestão para lidar com a situação da ansiedade e o medo, seria considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Depois de nós descobrirmos a causa da ansiedade, da nossa ansiedade, devemos atacá-la, devemos ir direto ao ponto. O apóstolo Paulo não teve dúvida, repreendeu essas irmãs, expôs essas irmãs
e as admoestou a pensarem concordemente, né? Se as irmãs chegassem a uma solução para esse problema e pudessem chegar a uma questão de paz, em nome da paz da própria igreja, né? Em prol do benefício da própria saúde da igreja. Paulo pede então a ajuda de um obreiro, alguém de sua confiança, para ajudar a desatar esse nó, né? A resolver essa questão. Nós não sabemos quem é esse companheiro de jugo que Paulo expõe no texto, no versículo 3, mas de certo foi alguém que pôde ajudá-lo mesmo de longe a trazer de volta, a restaurar essa situação. Aquelas pessoas que em momentos difíceis possam nos ajudar em aconselhamentos, em oração e na leitura da palavra, possam caminhar conosco diante desse desafio. O apoio fraternal será fundamental, então, na resolução de problemas relacionados à questão do medo e da ansiedade. Pregar o Evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar outros a expulsar da sua vida o medo e a ansiedade. Aqui eu faço uma pausa para ressaltar aquilo que o pregador, né, tão famoso como Martin Lloyd Jones dizia no seu livro Pregação e Pregadores, que seus sermões, as mensagens que ele preparava, visavam justamente tratar de assuntos concernentes à vida normal da igreja. Situações de conflitos como essas aqui, que poderiam ajudar os irmãos no seu dia a dia. E assim ele dizia que ele evitava várias horas de gabinete tratando de situações que, através da mensagem, através da pregação do Evangelho, a exposição bíblica, traria à luz a situações como essas conflituosas. E o terceiro ponto também, que é destacado aqui pelo autor desse estudo, é que é possível, apesar de todas as circunstâncias que possam nos cercar de maneira negativa, nos alegrar no Senhor. Essa é a recomendação que o apóstolo Paulo fez para a igreja e a Bíblia continua reverberando para cada um de nós. É possível em situações de medo, é possível em situações de ansiedade, continuarmos a nos alegrar no Senhor. Se olharmos somente para os problemas, ficaremos ainda mais ansiosos. Se olharmos para o Senhor, teremos motivo para sempre nos alegrarmos nele. Essa é uma dica de ouro. A nossa alegria não pode estar apenas limitada às circunstâncias que estão ao nosso redor. E o quarto ponto, então, e último ponto aqui dessa lição para nós, seria confiar em Deus em oração. O apóstolo Paulo, então, diz para esses irmãos, foi em oração que muitos dos heróis da Bíblia aprenderam a confiar no Senhor. Em Filipenses 4,6 está escrito que a oração é o melhor remédio para a ansiedade e para o medo. Assim que Paulo fez essa recomendação para os irmãos filipenses, continuassem a se alegrar, continuassem também em oração, confiando em Deus todas as circunstâncias, todas as situações de medo, de ansiedade, entregando isso ao Senhor em oração. À medida que nós confiamos mais no Senhor em oração, menos ansiedades, menos medo habitarão em nossos corações. Então a nossa conclusão é que é possível ter paz de Deus habitando em nosso coração, de maneira que pessoas não consigam nem compreender essa paz que excede todo o entendimento que o apóstolo Paulo menciona aqui aos irmãos filipenses. Ela pode então ocupar o nosso coração, ocupar o espaço da ansiedade, ocupar o espaço do medo. O que determina a paz no barco, então, não é a ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus que está do lado de dentro do nosso barco sempre. Deus então possa abençoar a sua vida, preencher o seu coração, que possa estar nesse momento ansioso e com medo, dessa paz dele que excede todo entendimento, né? E possa então, diante daquilo que nós falamos aqui, buscar identificar o que está gerando o medo e essa ansiedade em você, no seu coração, considerar a ajuda de um amigo, de um irmão em Cristo, né, que possa te ajudar em oração, possa te ajudar a carregar esse jugo, possa entregar diante de Deus essas ansiedades e esses medos, continuar e não deixar que nada roube a sua alegria, continuar
alegre diante do Senhor, não necessariamente sorrindo o tempo todo, como se nada tivesse acontecendo. Mesmo essa alegria não quer dizer sorriso aparente. Essa alegria que é gerada no nosso coração de Deus não necessariamente apresenta sorriso. Pode ser que estejamos chorando, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, está dentro do nosso coração nos restaurando. Confiar a Deus, então, nossa situação em oração e, acima de tudo, saber que com Cristo no barco, como diz a canção, tudo vai muito bem. Um grande abraço a todos, graça e paz.